Boa noite, Solange. Boa noite, Sérgio. Agradeço o convite, né? Estar aqui hoje com você conversando vai ser muito bom, né? E, enfim, está sendo um prazer. Prazer é todo meu. Queria agradecer aí você ter aceito aí esse convite, tirar um pouquinho a luz aqui, está fazendo reflexo aqui na minha cara. Uhum. E agradecer muito aí você a disponibilidade e a generosidade, né, de ceder seu tempo aí para a gente bater esse papo aí de coisas que na verdade, tem me angustiado um bocado e eu acho que eu não sou o único, né? Tem bastante gente aí preocupado com essa questão da saúde mental em tempos de confinamento, né? Sim. E o pessoal está entrando agora, alô, Bárbara, Márcia, está entrando a turma toda aí para ver a gente. Então, eu queria aproveitar, Solange, e pedir que você se apresentasse para o pessoal que está entrando agora aqui. Sim. Bom, meu nome é Solange Fried, eu sou psicóloga, psicanalista. Eu atuo há muitos anos na área da perinatalidade, da parentalidade com a clínica dos bebês. Então, já trabalho há muitos anos, né, na clínica, em maternidades já trabalhei, hoje eu estou no âmbito da educação, né, com crianças pequenas e bebês, e esse é meu trabalho, na clínica, dando cursos, né, tenho meu Instituto Maternelle, que também ofereço formação. Então, já há alguns anos, né, já estou no 9º ano de formação, fico muito feliz, né, de poder dizer isso, porque foi uma construção de muitos anos, e é isso. Eu lembro de quando você botou para... Hoje eu estava me lembrando, a primeira vez que a gente se conheceu foi no periparto, né? Isso. Isso, eu acho que a maioria das pessoas aqui não conhece, era um evento que eu gostava muito de fazer. O nome era periparto, porque o assunto era o que cercava o parto, pré-natal, parto, pós-parto, e com todas as categorias profissionais que estariam envolvidas nesse processo. Então, tinha médico, tinha psicólogo, tinha enfermeiro, tinha fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. Todo mundo que está nesse processo sentava numa mesa e a gente discutia sobre gravidez e parto, e era muito interessante, até porque não tem nenhum outro evento assim similar aqui no Rio, né? Não tem. Não tem, mas... Fantástico mesmo. E aí eu conheci Solange lá. Solange, evidentemente, fez um sucesso estrondoso lá no evento, todo mundo elogiou muito ela. Ela tem umas colocações muito interessantes, muito legais. Eu falei, não posso deixar de bater um papo com ela aqui não. Né? Obrigada, Sérgio. E aí eu vi quando você começou com esses cursos, que depois a gente vai até entrar um pouquinho nisso. Mas em relação a essa questão que a gente está passando, como é que você está vendo isso? Como é que você está sentindo aí as pessoas nesse contexto? Esse contexto é um contexto único, né? A gente nunca viveu nada próximo ou similar, né? E, de fato, isso trouxe muitas questões que eu falo no âmbito não só da saúde emocional, mas também na saúde física, enfim, no sujeito como um todo, né? E na sociedade. A gente teve que, né, ficar em casa, né? Isso, a princípio, já traz um nível de ansiedade e de estresse pelo fato da gente ter que, nesse momento, se adaptar e assimilar todas as informações. Assim, nesse momento, eu falava assim para os meus pacientes, olha, que já estavam no nível de ansiedade às alturas, né? Olha, nesse momento é bom filtrar, né? Não ficar alienado, mas também não ver todos os jornais e todos os noticiários. E foi realmente no início, principalmente, né,
um momento que as pessoas queriam informações, né? Informações porque a gente estava não só na incerteza de quando iria voltar, mas na incerteza de que vírus é esse, né? Se antes o vírus estava tão longe, lá na China, né? No instante ele se aproximou da gente de um jeito que a gente jamais iria imaginar, né? Porque antes assim, as pessoas estão doentes e morrendo na China. Eu me lembro de vídeos, inclusive disseram depois que tudo aquilo era fake news, e devia ser mesmo, de pessoas caindo no metrô da China, e todo mundo falando do tal do vírus, né? E quando ele se aproximou da gente, a gente foi entrando na nossa realidade, né? Como a nossa realidade também, ela trouxe assim, um cenário impactante, porque a gente efetivamente tem aí uma situação social que também é muito desfavorável. Então, a gente está falando de pessoas que já tinham privações, né? Já viviam em privações e tiveram que se haver com esse vírus e com efetivamente ter que lidar com essa história de ficar em casa, o que para muitos, a gente sabe que muitas casas isso é quase impossível, levando em conta que moram muitas pessoas juntas, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que estão na rua, enfim, são várias realidades, vários Brasis, né? E a gente também teve a classe média, né? Que começou a perceber que naquele momento ela era, na verdade, uma classe privilegiada, porque teria lá a casa para ficar, né? Mas isso não isenta do sujeito sofrer, né? Isso não anula o sofrimento. São sofrimentos e formas de sofrer, de dor, muito diferentes. Algumas pessoas até falaram assim: é como todos nós estivéssemos vivendo um puerpério. E eu discordo. E eu acredito que você também, né, Sérgio? Porque, assim, puerpério é uma outra dinâmica. Eu discordo dos meus colegas que colocaram dessa maneira. E ainda tem um brinde, que a gente não tem brinde nenhum, que é o neném. Né? Não tem brinde nenhum, a gente não tem ganho nenhum nessa história, né? De fato, assim, o que tem ali, né, é vamos dizer assim, um sacrifício voluntário, né? Tem ali toda uma situação que faz sentido, né? E é sobre o sentido que eu acho muito importante a gente falar, né? Porque quando a gente está falando na questão do sentido, eu me lembro logo do Viktor Frankl, né, que era um psiquiatra vienense, né, que justamente ele criou toda uma forma de entendimento, né, científico, inclusive, sobre a importância do sentido da vida. E a importância do sentido da vida, ela nos traz bem-estar, né, nos traz autonomia, né. A gente está numa sociedade, eu estou dizendo da sociedade brasileira, onde efetivamente a gente não tem aí uma sociedade que nos ampare, né? E isso traz também um certo desconforto, né? Uma incerteza constante. Esse mal-estar diz respeito às incertezas, né? A gente efetivamente assim, não temos algo que nos dê a sensação de confiança e segurança, né? E essa falta de segurança e confiança, ela é muito desestabilizadora, né? Então, assim, frente a isso, nós, né, muitos de nós da psicologia, da psicanálise, nos propomos, nesse período, a atender, inclusive, de forma voluntária. Eu fiz até parte de um grupo, Sérgio, para atender de forma voluntária quem precisasse nesse momento. Por quê? Porque a gente sabe da nossa realidade, a gente sabe de como é impactante tudo isso. E se o sujeito não tem aonde se assegurar, né, e não é uma sociedade efetivamente que proporcione isso, nós, da própria sociedade, precisamos criar estratégias para assegurar aqueles que estão em vulnerabilidade psíquica, inclusive.
tá? Não só social, mas também psíquica, né? E essa fragilidade emocional, a gente sabe que tem impactos, né? Inclusive, eu faço parte de um grupo, eu não sei se você conhece, Sérgio, é um grupo de língua portuguesa que se chama Marseille Internacional em Saúde Perinatal, Saúde Mental Perinatal. Legal. E é um grupo assim que eu me afiliei, que é muito interessante, porque justamente a proposta é criar aí grupo de pesquisa, programas e projetos voltados à comunidade. E esse grupo, inclusive a gente está agora com o programa Vida, que ele foi justamente todo desenhado para esse momento da Covid, tanto aqui como em Portugal, né? Então, assim, é um projeto bastante interessante para acolher os pais, né, o bebê, nesse momento da pandemia. Mas seria só para esse público? Só para esse público. Esse projeto, sim. Né? Esse projeto, sim, porque todo o grupo está voltado para essa temática e para essa, vamos dizer assim, essa clientela. Né? Quer dizer, de pais recentes. Nesse período do periparto, vamos dizer assim. Entendi. Né? E onde é que é esse atendimento? Que já estão me perguntando aqui. Uhum. Pois é, eu posso depois até esmiuçar, né, enfim, até particularmente com quem se interessar, porque é um projeto grande, que a ideia é ser aplicado em instituições, inclusive, né, voltado para os profissionais, para que eles possam atuar nesse sentido, identificando, inclusive, sinais de sofrimento. Então, é importante a gente pensar nisso de uma maneira... claro que a gente está falando desse grupo que é muito importante, que criou, foi pioneiro nesse sentido, né? E que é muito importante, mas outros grupos, né, desenvolveram também projetos, mas eu quis falar desse, né, que é o que eu estou participando no momento e que efetivamente é extremamente relevante, né, para essa ocasião. Mas tem outros também, outros grupos, né, que têm manifestado interesse, inclusive, de compreender mais esse momento e auxiliar, inclusive, profissionais e pessoas em sofrimento psíquico, né, para que essas pessoas possam ter ali um lugar de escuta, né? Porque, na verdade, assim, narrar o sofrimento é poder justamente elaborar a experiência vivida, né? E à medida que o sujeito vai podendo contar, ele vai podendo também, de alguma maneira, se organizar ali, diante daquilo, frente àquilo que ele está colocando, né? E isso é importantíssimo nesse momento, um lugar de fala, um lugar de um profissional, né, que vai escutá-lo. E a gente fala também nesse período, né, como é importante também a rede de apoio, né? Nós somos seres sociais, né, Sérgio? Nós precisamos efetivamente de uma rede afetiva. Nós precisamos nos sentir pertencentes a um grupo. Então, quando a gente está nesse momento isolados, né, para aqueles que puderam ficar isolados, e eu coloco essa ressalva, né, porque muitos não puderam por N questões, e eu já citei rapidamente situações socioeconômicas, inclusive profissionais que estão nos trabalhos essenciais, né? Temos aí grupos, né, que não tiveram muita escolha e que também estão em sofrimento psíquico, né? E que também precisam ser escutados, né? Porque muitos perderam também pessoas próximas, né? Pessoas de referência, né? Seus ídolos, né? Porque a gente teve também várias perdas aí de pessoas também relevantes a nível cultural do país, né? Então, tivemos várias situações difíceis de lidar, né? Mas, assim,
Pode falar. Não, porque você estava falando... Espera aí, deixa eu só fazer uma troca aqui, porque eu acho que está dando eco mesmo. Uhum. Vou trocar aqui. Uhum. Agora eu estou ouvindo eco. Oi? Agora estou ouvindo sem eco. Eu acho que agora melhorou um pouco. Ou ainda está com eco? Gente, me dá um retorno aí. Para mim, não sei as outras pessoas. Pessoal, me dá um retorno agora aqui. Está. Está com eco? Um pouco eco. Tá. Um pouquinho, assim, não está... Antes estava mais. Estava bom antes, então eu vou voltar, então. Eu não sei o que as pessoas estão falando, mas... E agora eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui. E agora... Peraí. Como é que está agora aí, gente? Eu acho que ainda está com um pouco de eco. No meu, né, Popó? É o meu. Não sei mais o que fazer, vai com eco, mas também eu vou falar pouco, quem vai falar mais é você, porque a gente quer escutar a sua experiência. Então, a única coisa assim que, até pegando o gancho no início da sua fala, que você falou uma coisa que a gente nunca viveu, é verdade, né? Pelo menos a nossa geração nunca passou por algo assim parecido, e no outro dia eu estava andando na rua, você se sente dentro de um filme de ficção científica, né? As pessoas assim isoladas, todo mundo de máscara, um negócio assim esquisito, né? E isso já dá uma sensação. O desconhecido já deixa as pessoas inseguras de um modo geral, né? As pessoas ficam inseguras com o desconhecido. E numa situação dessa, um problema de saúde que também deixa as pessoas mais vulneráveis, mais inseguras, né? E com toda essa gama de informações, e muitas delas até, eu penso que fogem um pouco do tom, um tom claramente assim sensacionalista em algumas situações, eu já não estou banalizando, não estou minimizando nada disso, mas tem horas que nitidamente o negócio está meio fora de tom, né? Como no outro dia eu estava falando, não, porque ainda está crescendo nada. Aqui no Rio já está lá embaixo, despencou o número de atendimentos, ainda não saiu, mas não está crescendo mais nada. Então, aquele negócio, todo mês era o pico, né? Esse mês vai ser o pico, semana que vem é o pico, Então, isso dá uma sensação de segurança das pessoas, e aquelas que já têm já estão assim borderline, como a gente chama, né? Aquelas que já têm assim, um certo transtorno, uma pessoa mais ansiosa, e aquilo que a gente estava conversando, acaba virando gatilhos, né? Disparando alguns sentimentos que em condições normais ela não teria, né? Sim, é verdade. Assim, por isso que essa situação, como eu disse antes, de insegurança, né, e de desconfiança, né, porque é o que você muito bem falou, quer dizer, um jornal diz que estamos prestes a flexibilizar, o outro diz que estão morrendo muitas pessoas. Quem diz o que? A verdade, né? Então, isso cria efetivamente um estado de desconfiança, né? Então, só complementando isso que você está falando, tem uma coisa que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, não sei se você já ouviu falar. Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, é como se fosse especialista leigo, né? Eu até botei no meu blog recentemente, de médico e louco, 3 pontinhos, que é aquele ditado da vovó, né? Todo mundo tem um pouco. Então, eu falei, a gente está em tempos estranhos, né? Que a gente vê advogados traçando condutas terapêuticas, engenheiros analisando como é que está o comportamento da epidemia, né? A gente vê assim as pessoas assim, todo mundo virou especialista nisso. Tem gente que não, eu acho que melhor é usar a cloroquina. Não, eu acho que é usar ivermectina. Mas acha que é baseado em quê, gente? A gente não sabe nada ainda. A medicina não sabe nada ainda dessa epidemia, porque ela é muito nova.
né? Mas a ansiedade de resolver, e isso é uma coisa até que eu queria te perguntar também, as pessoas, no meio dessa insegurança, essa ansiedade crescente em buscar uma solução, né? Mesmo sendo um Dunning-Kruger desse da vida, isso daí não são coisas que estão intimamente ligadas, né? Seria um mecanismo de defesa dessas pessoas? Porque assim combina, né, o nível de estresse alto numa situação como essa. Quer dizer, a reação, né, como diz até o Viktor Frankl, que eu já citei aqui, né, aquele psiquiatra vienense, né, que foi uma pessoa bastante relevante, né, ainda dentro da área da psicologia, e quando ele diz assim que a reação anormal é normal numa situação anormal, é fato, né? Sim. Quer dizer, ninguém vai esperar uma pessoa muito tranquila diante de uma situação dessa. Eu acho que assim nossa sociedade ela ainda é muito imatura, né? Assim, em termos da sua organização, né? Acontece um evento desse, né? Uma pandemia, né, que efetivamente precisava aí de uma ação muito mais organizada, estratégias muito mais definidas, se criou assim um mecanismo de negação que efetivamente só atrapalhou. A população ficou baratinada, né? Aquela tal história, cada um por si, Deus por todos. Da pandemia ao pandemônio, né? Ao pandemônio, exatamente. Então, assim, pessoas vivendo situações pessoais muito difíceis, né? Porque o isolamento e eu diria assim a reclusão, né? Esse sacrifício, né? Pelo coletivo, porque a ideia era essa, né? Vamos nos sacrificar pelo coletivo. Efetivamente, ela trouxe questões individuais bastante graves, né? Aumento da violência intrafamiliar, tem estatísticas aí contando para a gente vê na clínica, né? Separações, até suicídios, efetivamente, suicídios, sim, suicídios, muito, né? As agressões, os suicídios, eles fizeram muito parte desse momento, né? Um momento que, porque assim, como diz, aí eu volto ao Frankl de novo, né? O Frankl, eu cito ele porque quando veio toda essa catástrofe natural, eu me lembrei muito dos meus livros e dos meus autores que eu gosto muito, que falam justamente do período do pós-guerra, né? Dos efeitos da guerra no ser humano, né? E de certa forma as pessoas viveram de alguma maneira assim um inimigo invisível, né? Algo que teremos que enfrentar juntos, né? Para algumas pessoas isso foi muito sofrido, né? Para outras menos, porque nós somos humanos e cada humano tem a sua história, né? E efetivamente, assim, dentro dessa questão, eu me lembrei muito desses autores e das experiências de algumas pessoas, né, como o Primo Levi, como o Frankl, né, que foram pessoas que viveram no pós-guerra e saíram do campo de concentração tendo que se reinventar. Uns conseguiram, como Frankl, e outros não tanto, como o Primo Levi. Mas, assim, efetivamente, qual a diferença? O Frankl disse que ele tentava justamente construir um sentido para aquilo tudo, né? E que o sentido ele descobriu lá que não era pensar no que era externo, não era se assegurar no que era externo, no que diziam que iam fazer, no que diziam que iria acontecer, mas uma busca de sentido interno. Então, a partir desse asseguramento que ele mesmo foi se proporcionando, a gente poderia chamar de um autocuidado, né? E o cuidar de si faz parte desse período, porque se está tudo incerto, em que eu posso me assegurar, né? Numa rotina que eu vou construir,
nas minhas relações, onde eu me sinta acolhida, né? Então, assim, para o Frankl foi muito importante ele construir isso dentro dele, porque senão ele iria enlouquecer. Ele viu pessoas ali na frente dele morrendo, se suicidando justamente. E ele disse assim, essas pessoas se mataram, muitas porque se deparavam com um vazio existencial. Elas esperavam justamente que o sentido da vida viesse de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? Então, todo o trabalho justamente da gente frente a isso é ajudar o sujeito que avança a cada vez, né, que houve todas essas várias informações de pessoas morrendo, de como eles vão ficando fragilizados, né, nós todos fragilizados psiquicamente, né, e se a gente não se reassegurar, né, com o que a gente tem, a gente realmente sucumbe, né? Não dá para assistir todos os jornais, não dá para ler todas as coisas que falam sobre isso, né? Porque senão é enlouquecedor, né? É enlouquecedor. Nosso corpo, ele tem uma tolerância também ao estresse, né? Se a gente fica exposto a uma situação de ameaça, isso daí tem até um autor que eu gosto muito, o Peter Levine, né? E ele traz justamente essa reação corporal, né, da luta e fuga, que é o que ativa lá nosso cérebro reptiliano, e que efetivamente tem assim, a gente vai fugir ali do tigre para a gente nos salvar diante da ameaça, do risco de morrer, não é verdade? Mas se isso se mantém por muito tempo, é exaustivo. Aí, por isso, adoecemos, né? Por isso, podemos realmente sucumbir. E, assim, é uma estratégia nossa começar a minimizar tudo isso. Do tigre ao lince, né, que é menorzinho, aí a gente chega ao gatinho, né? Que a gente pode até fazer um carinho. Então, mais ou menos, a gente vê que as pessoas, no início, elas efetivamente se escondiam dentro de casa com medo absurdo, né? Chegava o supermercado, era aquela limpeza, né? De sair assim as frutas brilhando, né? Praticamente. Então, mas depois começou a ficar exaustivo demais, porque não é só isso que eu faço. Eu tenho uma vida toda ali acontecendo, e a situação que eu tenho que, de alguma forma, me posicionar, me organizar, de alguma maneira. Isso tem um trabalho psíquico, Sérgio, significativo, por isso que fica tão exaustivo. O cansaço que isso traz não é só um cansaço físico, é um cansaço psíquico, né? Há uma exaustão realmente. Então, essa é uma estratégia, minimizar. Esse tigre não é tão feroz assim. Na verdade, ele é desdentado, né? E aí eu posso respirar. Eu não fico o tempo todo ali, né, na prontidão. Pois é, então é aquilo. Quanto maior o estímulo, né, seja para estresse ou para... maior a reação que você tem que tomar. Então, a criação, por exemplo, de rotinas dentro de casa. Eu tenho, como você falou, não é para ficar vendo e tomara que não fique mesmo assistindo televisão o dia inteiro, fazendo contabilidade do número de mortes. Isso daí é um absurdo total, né? Porque isso eleva muito o nível de estresse e a reação acaba sendo de igual monta, né? A partir do momento que você consegue administrar isso, não é que vai ficar alienado, longe disso, e nem banalizar, também não é isso, mas você filtrar um pouco, reserva um horário para a tua informação, se isso daí for importante, mas o resto do dia, criar suas rotinas até para você sentir que a vida continua. Você tem as suas coisas para fazer, que você é capaz de realizar suas tarefas, seja remotamente ou até dentro de casa. Quanta coisa a gente tem que fazer dentro de casa e não tem tempo de fazer também, né? Aproveita para fazer, os pais aproveitam para conhecer os filhos, coisas que muitas vezes não conhecem, né?
aumenta esse tipo de relacionamento interfamiliar, né, ou interpessoal, mesmo com outras pessoas próximas, enfim. Eu acho que a criação de rotinas, você se policiar a ter as coisas importantes a serem feitas, é uma forma de você combater isso de uma forma mais saudável, em vez de ficar só sendo massacrado por aquele nível de estresse. Né? Sim, exatamente. Por isso, assim, as estratégias, por exemplo, de A se sua colocação fez organizar. sucesso. Ah, é? Que bom. Então, assim, é tanta coisa que a gente pode falar com relação a isso, né? De fato, assim, né, Sérgio, eu estava pensando, e por isso o título, né? Reinventar os afetos diante disso tudo, porque assim não é se distanciar, não é se isolar, é criar outras formas de se relacionar, de investir afetivamente. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Algumas pessoas foram fazer novos cursos, outras descobriram outros talentos, né? Outras pessoas me falaram assim: nossa, sabe, a minha família pouco se falava, agora na pandemia a gente tem dia para falar, a família se reúne. Então, assim, tiveram muitas situações e ainda continuam tendo situações de uma reaproximação também dos laços, né? Onde as pessoas puderam justamente reinventar aí os espaços de afetos, né? E Ou puderam até inventar efetivamente. mesmo, né? Não Ou inventar reinventar e mesmo. nem reconhecer, é conhecer, porque tem gente que nunca conheceu quem está do lado, está conhecendo agora. Né? Exatamente. Exatamente. De fato, assim, isso assim, traz para a gente uma possibilidade de construir e reconstruir outros caminhos possíveis para viver, né, para a vida, né? Porque a vida continua, né? A vida continua e a gente vai precisar realmente conviver com algumas situações que antes, né, a gente não convivia. Por exemplo, o uso de máscara vai ficar aí durante muito tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas vai fazer parte da nossa realidade, né? O álcool gel, enfim, vão ser nossos parceiros. Agora, como a gente vai lidar com isso, né? Se isso virar um drama, né? Isso se torna muito pesado, e isso acaba comprometendo a nossa saúde mental, né? A forma que a gente lida, né, com o tigre, né, vai comprometer mais ou menos a nossa saúde mental. Então é importante a gente saber disso. Você citou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com, por exemplo, o uso de máscara. Você vê a resiliência das pessoas, né? Muita gente já incorporou isso no vestuário. Então, ele já está procurando uma máscara que combine com a roupa, já está customizando essas máscaras, algumas são engraçadas. Quer dizer, as pessoas já começam a brincar com esse tipo de situação imposta por uma necessidade, né, até de saúde. Ano passado eu estive na Ásia e lá eles usam corriqueiramente máscara. Né? Não por isso, mas já até pela questão da poluição, que realmente é muito grande. Só que o negócio está tão enraizado que, dentro de ambientes fechados, eles continuam com a máscara. Que poluição que você tem dentro de um aeroporto? Ou dentro de um shopping? Nada, né? Mas aí a máscara tem a foto de alguém, a outra tem um bonequinho, a outra... E aí, agora, você já começa a ver na rua isso. Né? No início, todo mundo de máscara branca. Agora, as pessoas já estão incorporando isso, como quer dizer, essa resiliência das pessoas em lidar com situações assim novas é importante também, né? Porque isso vai tornar mais palatável essa situação, né? Sim, a capacidade de enfrentamento, né, e de resiliência, ela vai impactar justamente na saúde mental, né? Porque efetivamente, se isso vira um drama, uma situação onde a pessoa realmente tem dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, fica esperando, né, que a gente volte para o mesmo, e a gente não vai voltar para o mesmo, né? É como um ritual de passagem, né? Deixa marcas, né?
E realmente essas marcas, elas vão fazer parte da gente, é da nossa história, enquanto seres humanos, em 2020, quem passou por isso vai, daqui a muitos anos, contar para outras gerações, né? Elas vão querer saber como é que foi, como teve, né? A gente teve a gripe espanhola no início do século XX, né? Então, que muitas pessoas perderam pessoas queridas nesse período, foi dramático, né? E elas contavam sobre isso, né? E efetivamente é isso vai fazendo parte, né, da nossa história enquanto humanidade, né? Todo mundo tem citado muito a questão da gripe espanhola, né, até traçando um paralelo com o que a gente está vivendo atualmente. Você não acha que isso daí contribui até... Porque a gripe espanhola foi uma situação totalmente diferente, né? Eu não sei se as pessoas sabem, a gripe espanhola foi por H1N1, né? Um vírus da influenza. Não tem nada a ver com coronavírus, né? E qual é a grande diferença? A transmissibilidade é alta, ok, mas a atual é maior, e a mortalidade atual é infinitamente menor do que a da... Então, naquela época, o número de óbitos foi assim estrondoso, não que agora seja pouco. Como é alta transmissibilidade, acaba, infelizmente, a gente tendo muitas perdas. Mas o perigo naquela ocasião era maior, mas a ausência de internet, a precariedade da comunicação até ajudou a proteger um pouco, né? A informação mais deficitária talvez até tenha protegido um pouquinho mais a cabeça das pessoas, porque se fosse isso hoje em dia, né, já pensou 50 milhões de mortos? Tinha gente, ia ter mais suicídio ainda. Então, eu fico um pouco assustado com essa história, o pessoal falando da gripe. Não, gente, olha, aquilo foi feio. Agora está feio, tá? Mas aquilo foi bem pior, né? Não estava nem no sentido de comparar, não. Eu estava mais no sentido de dizer assim, foi um evento também que aconteceu e que as pessoas... E atingiu todo mundo. Né, viveram e contaram. Isso faz parte, é uma marca, né, nossa, né? Da humanidade, de uma experiência de perdas, né? Como também, né, tivemos outras, como as guerras, né? As guerras também foi um período de perda, né? No sentido que deixa aí marcas e deixa órfãos, né? Órfãos em todos os sentidos, não só de pais órfãos de filhos ou de filhos órfãos de pais, mas assim no sentido de todos órfãos de tudo, né? De pessoas queridas, de amigos, de tudo. Então é uma situação realmente que deixa a gente porque assim a catástrofe natural é diferente, por exemplo, da emergência, né, que é um evento que acontece pontualmente. A catástrofe, ela atinge a nós todos, né, Sérgio? Todos nós estamos vivendo esse momento, né? E isso daí significa que todas essas emoções que eu estou falando, né, essas que tanto a raiva, que faz parte desse período também, né? Muitos pais têm assim pedido urgência em falar comigo para comunicar de suas crianças tão pequenas, né, tendo crises né, de agressividade, né, comportamentos agressivos, ou regrediram, né, não usavam mais fralda, agora estão usando de novo, ou deixaram a chupeta e querem de novo, enfim. É natural, né, porque todos nós, do bebezinho até os cento e sei lá quantos anos, todos estão sendo atingidos, né? Todos nós estamos sendo atingidos. E até eu acho importante dizer assim, que muitas vezes o bebê, por não falar, ou as crianças pequenas que ainda não falam, é subestimado o sofrimento psíquico delas, tá? E eu estou dizendo isso porque eu ouvi muitos colegas falando, não, as crianças tiram de letra. Não é bem assim, não é verdade dizer isso, não é verdade.
Na verdade, pouca escuta se tem dos sinais que um bebê e uma criança pequena, que ainda não é verbal, mas comunica, né, nos fala. Então, assim, como profissional da área, eu preciso também dizer sobre esse outro grupo, né, de humanos, né, que mesmo que não verbais, eles se comunicam através dos seus corpos, que é a forma que eles contam para a gente, né? E nisso, assim, os pais muitas vezes eles não reconhecem, né? É aquela tal história, né? Ainda temos dificuldade de entender que as crianças também sofrem, que os bebês também sofrem, né? Que há sofrimento, que pode haver sofrimento psíquico, né? E que faz parte do humano, né? Faz parte do humano, mas precisa do acolhimento. As crianças pequenas e os bebês, eles são observadores atentos do seu meio, né? Até tem um autor que também se chama Victor, só que esse é Guerra, não é Frankl. Era um psicólogo uruguaio maravilhoso, infelizmente morreu precocemente e nos deixou aí seus trabalhos maravilhosos sobre bebês. E ele justamente se refere a essas crianças como meteorologistas, que estão atentos ao clima emocional do ambiente. Então, nesse tempo, é importante a gente estar atento também a esse grupo, né? Tem muitos grupos que a gente podia falar aqui, né? Que precisam, né, também desse olhar, dessa atenção. E eu sempre falo isso no sentido de lembrar aos pais e aos profissionais de sempre ficar atento aos sinais, né, que vêm pelo corpo, né, pela via que eles podem comunicar, né. E é isso. Eu acho que assim a gente tem que reconhecer que como humanos, né, os pais, no caso, com crianças, eles, como humanos, eles também precisam do seu espaço, né? Como todos os outros adultos precisam do seu espaço para se autorregular, né? Tem aquele momento, porque assim, outra questão que foi muito, né, e que ainda está sendo menos do que no início, assim, chegavam pessoas para mim contando, não, vou fazer isso, vou fazer curso de inglês, vou fazer curso de francês, vou fazer ginástica de manhã, no seu... Parecia assim, que depois, sabe, assim, a pessoa estava com uma agenda que não existe, né, para um ser humano não existe, para outras vezes, para outro ser no universo, não sei, mas para o humano não existe, é impossível. E então, assim, no sentido, óbvio que aquilo tinha um sentido de aplacar também toda a angústia de, e agora, né? Como é que eu vou ser reconhecido, né? Como eu vou me sentir sendo alguém, né? Eu preciso fazer, né? E a gente está numa sociedade contemporânea que justamente nós somos reconhecidos por aquilo que fazemos, né? Então, ficar em casa também se sentir meio perdido aí, no sentido da própria identidade, né? E isso também trouxe muito impacto para muitas pessoas, né? Isso tudo é uma perda, né? É uma perda, Que é um luto. a pessoa está tendo em todos os aspectos. Como é que vai ser esse luto? Eu acho que o luto, de alguma maneira, a gente já está vivendo, né? A gente já está vivendo esse luto. A gente já está aí num processo que a gente tenta, cada um à sua maneira, né? Tenta resolver essa questão, né? Para dar conta, né, Sérgio, disso que agora é um outro desafio, porque a gente teve todo um trabalho psíquico para nos organizarmos dentro de uma realidade que foi imposta. Agora a gente vai com a flexibilização, a gente está começando a fazer o contrário. Só que isso também exige um outro trabalho, né? E de fato, assim, aí é um outro luto, né? Das perdas daquilo que foi construído nesse tempo também, né? Então, assim, eu acho que é até mais difícil, porque isso não é um reingresso na normalidade, longe disso.
É apenas uma outra fase que a gente está passando. Não estamos voltando à normalidade, e eu, sinceramente, acredito que nem... Quando eu estou falando normalidade, eu estou falando ao que nós tínhamos antes, normal ou não. Eu não acredito que isso vai voltar a ser como era antes. Ninguém, como a gente falou no início, ninguém vai sair dessa pandemia como entrou. Né? Então, essa flexibilização não é um reingresso à normalidade, pelo contrário, é mais um desafio de você saber como vai se adaptar a uma nova realidade que está se colocando agora com esse reingresso, com essa reentrada aí na rua, nas atividades. Uhum. E lidar também com todas as perdas, né? Pois Porque é. teve muitas pessoas que perderam, não só pessoas, como perderam seu próprio sustento, né? Teve pessoas que tiveram sua redução salarial, tiveram pessoas que realmente perderam o mínimo, né, para a dignidade humana, né? O alimento, as medicações, a moradia. Então, a gente, pelo menos aqui perto de casa, eu vejo assim, muitas pessoas morando na rua, né? Então, acho que isso já é um reflexo de tudo isso, né? Viver a angústia da perda real, né? Porque aí já estamos falando da perda real também, né? Que muitas pessoas viveram, né? Então, os transtornos do sono, por exemplo, foram muito comuns e continuam sendo, né? Todas aquelas crises de pânico, né? Também muito comuns, né? Na verdade, assim, essa aflição, né, que o corpo conta para a gente, com as suas somatizações, com os tremores, com o suor, as palpitações, efetivamente nos faz ver que são corpos que, na verdade, estão aí em sofrimento, numa angústia, né? Numa angústia por se ver sem saída, né? Então, assim, no desamparo, vivendo o desamparo, né? E isso é muito difícil, né? Muito difícil também, que na verdade, assim, isso já foi falado muitas vezes, né? O que a gente foi vendo também é se revelando, né? A sociedade que a gente tem, né? Foi se revelando, né? O desmonte, né, de toda o bem-estar social, né, de tudo isso que a gente vivencia, né, como brasileiro diariamente. É só sair na rua, não precisa ir muito longe, você, né, tá ali a realidade, né, a realidade se impondo. Então, assim, e de verdade, assim, quando a gente não vê uma perspectiva futura, isso é muito ruim, porque quando a gente traça o futuro, e por isso, assim, muitas pessoas falam, um dia isso vai acabar, né? Vai acabar, obviamente, não trazendo o mesmo, né, de antes, mas acabar no sentido de a gente poder se relacionar de uma outra maneira, né? Inventar ou reinventar os afetos, né? Mas, assim, o futuro, a gente imaginar que tem um futuro, né, ali à nossa frente, sustenta também o nosso presente. Isso é imprescindível. Senão o presente ele fica sem perspectiva, né? Se a gente Mas não é tem complicado, Solange, porque eu estou vendo assim uma falta de planejamento nisso, porque nós já temos uma sociedade complexa e altamente diversa, né? E como você falou, tem as pessoas. Qual o sentido de você botar em isolamento as pessoas nas comunidades que vão para casa com 18 pessoas já ali dentro da casa dela, em vez dela estar na rua trabalhando, ganhando o dinheiro, como a gente diz, da mão para a boca, né? Ela não vai ter gordura nenhuma. E aí entra nessa realidade que você falou há pouco. Então, é uma sociedade assim com uma diversidade enorme. Essa falta de planejamento agrava muito mais esses problemas. Eu fico andando na rua vendo esses pequenos empresários. Eu estou chamando pequeno empresário, o dono do quiosque, o cara da carrocinha da pipoca, que é um empreendimento, o cara é um empresário de pequeno porte, pequena empresa, que é a grande maioria do empresariado nacional e é quem emprega o maior número de pessoas.
E essas pessoas perderam o emprego, perderam a perspectiva, perderam. E aí entra em toda essa questão que você falou. É muito complicado isso. E enquanto não houver um planejamento que encarem com seriedade, né? E não dessa forma que está sendo encarado aí, até política, que é um absurdo total e completo, mas que encare com seriedade esse problema, entendendo a diversidade da sociedade que a gente vive, vai cada vez fica mais difícil para esse grupo, né? Sim, vai justamente criando a desesperança. Uhum. Por isso os aumentos, por exemplo, do suicídio, né? Dos casos de suicídio. Exato. Né? Porque efetivamente eu vou viver para quê, né? Como diz o Winnicott, né? Assim, a angústia, inclusive, ela tem aí um lugar justamente na descontinuidade, né, da vida. E quando a gente não tem uma perspectiva, a gente pode se deparar ali com desamparo, com vazio, e não conseguir construir mais sentido para a vida. Né? A vida não vale mais a pena ser vivida. Né? E o sujeito desiste, né? Há uma desesperança. Né? Não tem mais saída. Não sei mais cuidar de mim, né? Também não sou cuidado, né? E há efetivamente uma desistência. E uma sociedade que efetivamente não cuida, né? E não promove o cuidado, fica muito mais difícil. Né? O cuidado ele é transmitido ali na experiência com o outro. E o outro vai saber se cuidar a partir do momento que é cuidado. Quando esse outro não tem nem cuidado, ficamos como, né? É muito difícil. Muito difícil. A gente já está com 50 minutos, 52 minutos. Você vê como é que o tempo voa, né? Voa muito. Aí mas eu não queria encerrar antes de você dar algumas direções, né? Porque a gente calcou muito assim na realidade dos programas que está fazendo. O que a gente pode fazer para minimizar, atenuar, diminuir um pouco todo esse problema que a gente está? Como é que, na sua visão, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Uma é a gente buscar aí um lugar onde nós, individualmente, possamos nos sentir seguros, né? E essa segurança, como diz o Frankl, ela não está fora, né? Para cada um, esse ponto de equilíbrio é encontrado a partir de uma interiorização do que eu preciso, né? Isso não é fácil, né? Inclusive, é muito interessante, porque tem crescido os grupos de meditação, e não é à toa. Eu acho um caminho maravilhoso, Sérgio. A meditação, o mindfulness, por exemplo, ele também tem sido bastante popular nesse período, particularmente, né? Porque as pessoas estão precisando desse lugar, de encontrar esse lugar, esse ponto de apoio a partir de si. Interiorizar, né? Interiorizar. Essa organização da sua própria rotina, o que me faz bem, é importantíssimo. Ninguém precisa ser produtivo o tempo todo, né? A gente precisa de momentos de restauração. E esses momentos é o que vai garantir o que pode se chamar de produtividade, né? Porque, como diz o Di Masi, né, que é um sociólogo italiano, ele vai justamente falar do ócio criativo, que ele resgata lá dos gregos, dos antigos gregos, né, dessa importância de cada um buscar em si um espaço, né, um espaço onde possa encontrar a si mesmo e ficar. Né? Eu falo assim, esses lugares, cada um elege, né? Pode ser durante uma caminhada, pode ser durante um banho, pode ser o deitar e olhar para o teto, né? Então, esses momentos de restauração são importantíssimos. É o que a gente fala do autocuidado, né? E isso a gente vai construindo dentro de nós. Isso não é dado. Não é, a gente não, naturalmente a gente não vai por esse caminho. A gente precisa se organizar para isso, né?
E aí eu me lembro de citar a Clarice Lispector, que eu gosto muito, quando ela fala assim: não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. E eu acho fantástico, porque eu acho que é por aí, né? Se a gente fica o tempo todo, né, preocupado, a gente esquece de viver o momento, né? Esquece justamente de vivenciar a experiência que a gente está ali, que está ali na nossa frente, que pode ser muito importante para a gente. Né? É um aprendizado. E tem gente que ainda chega no requinte de ficar preocupado porque não está se lembrando de alguma coisa que é extremamente importante. Isso é tão extremamente importante, gente, eu não ia esquecer. Né? Mas é aquela história, estou preocupado porque não tenho o que me preocupar. Exatamente. Exatamente. E aí fica numa ocupação desnecessária. Né? As atividades físicas também são muito importantes. Né? Nós somos uma unidade, né? Mente e corpo. A modernidade nos dividiu, né? Mas efetivamente somos únicos. Né? E é importante a gente considerar isso tudo. Né? Então, assim, eu não estou perdendo meu tempo porque eu estou fazendo uma caminhada. Eu estou investindo em mim como um ser inteiro. Né? Isso é muito importante, a gente pensar na gente como um ser inteiro, né? E não dividido, né? Como alguns acreditam. Verdade, né? Verdade. Solange, então, eu vou botar aqui quem quiser depois fazer um contato contigo, né? Esse é do Instagram, né? Do Instagram. Tá. E a quantidade de comentários aqui foi enorme. O pessoal adorou mesmo e não podia ser diferente, tinha certeza disso. E queria deixar esses últimos uns 2 minutinhos aí para você se despedir do pessoal, para a gente já caminhar para o encerramento. Sim. Bom, mais uma vez, Sérgio, obrigada pela oportunidade, adorei. Espero assim ter contribuído positivamente para essa discussão tão complexa, né, que não acaba aqui. Com certeza, todos vocês pensaram em muitas coisas que poderiam trazer para contribuir. E obrigada a todos que assistiram até agora. Obrigada, Sérgio. Não, eu que agradeço a todo mundo. Eu tenho certeza que essas colocações serviram assim. Muitas pessoas vão ficar pensando, vão dormir pensando nisso, porque eventualmente você precisa sair um pouquinho da sua realidade para poder enxergar, igual um grande quadro. Caminha um pouquinho para trás para você ter uma visão do todo. E essas colocações, assim, dessa forma, estimulando alguns pontos de interesse, sem dúvida alguma, é de um benefício enorme, principalmente nessa realidade que a gente está atravessando nesse momento. Então, eu queria agradecer muito, foi fantástico o papo, adorei. Todo mundo aqui já fazendo o coro que eu estou dizendo para você, e vamos ver se mais à frente a gente bate um outro papo. Eu acho que ainda tem muito assunto pela frente aí para a gente falar. Com certeza, né? Com certeza, então, Sérgio. Obrigada. Vou pedir para você ficar ainda mesmo depois que eu encerrar o ao vivo, né? Para a gente fazer um balanço aí, e também vou aproveitar mais um pouquinho aí do seu papo. Tá ótimo. Gente, muito obrigado por todos que comentaram, que participaram, e até a próxima. Tchau, tchau.